CBN Campo Grande e Rio Negro Investimentos apresentam Análises e Perspectivas 2023-2024. Olá, muito bom dia para você e bem-vindo aqui a essa série exclusiva que estamos começando agora em parceria com a Rio Negro Investimentos. É a série Análise e Perspectivas 2023-2024. Serão aí 4 episódios com análises aprofundadas sobre temas ligados a diversas áreas, como política, social, econômica, ambiental, tributária, fiscal. Todos esses setores aí que influenciam diretamente o setor financeiro e a tomada de decisão dos investidores, principalmente aí de médio e longo prazos. Eu recebo aqui no estúdio os analistas e sócios da Rio Negro, João Soares e Lilian Linhares. Muito bem-vindos, bom dia. Bom dia. Bom dia. João Soares tem vasta experiência aí no mercado financeiro, tendo atuado na gestão de fundos de renda fixa e ações no Brasil. Nos Estados Unidos, em Nova York, ele trabalhou em banco de investimentos antes de empreender com a Rio Negro, que começou aqui em Campo Grande, a sede em Campo Grande, mas a Rio Negro já está tomando espaço no Centro-Oeste brasileiro, um espaço merecido, numa parceria aí com a XP, uma das maiores corretoras independentes do país. E Lilian Linhares acumula também mais aí de 20 anos de experiência no setor financeiro, já atuou na Gávea Investimentos, Sequoia Investimentos, foi inclusive uma das fundadoras, e na divisão de Investment Banking para a América Latina da Goldman Sachs. Bom, vocês estão primeiro de parabéns, né? Afinal, a Rio Negro Investimentos foi eleita aí, eleito o melhor escritório do Centro-Oeste pela XP, né? Uma empresa jovem aí já com essa bagagem. Parabéns, viu? Obrigado, eu que agradeço. Acho que é um reconhecimento que foi muito importante para o escritório, né, para Rio Negro. A gente construiu a empresa em 2019 com a ideia de trazer para o Centro-Oeste algo diferente, algo que não existia por aqui ainda, o acesso ao mercado financeiro de forma simplificada, mas com bastante profundidade e muita responsabilidade também, né? Essa foi a ideia da Rio Negro na fundação e a gente ficou super feliz em construir essa história aí ao longo desses últimos 5 anos. Isso se conecta muito bem com essa série, né, Lígia? Acho que a ideia de trazer para o ouvinte, para o investidor local, para a gente aqui no Centro-Oeste, de forma simples, informações sobre o mercado financeiro, para empoderar as pessoas de informação, de conteúdo, para que suas tomadas de decisões sejam feitas de forma leve, né, é um dos nossos papéis, é um dos nossos propósitos, né? Então a gente está feliz com a série, né, de ter construído isso em parceria com vocês, trazer esse conteúdo de qualidade, olhando primeiramente aí o cenário global e como isso nos impacta, depois olhando o mercado local, como isso também influencia o mercado financeiro, para na semana que vem a gente olhar um pouco mais as perspectivas para o Brasil, né? A gente vai ter convidados na semana que vem. Convidados especiais. Então teremos aí uma semana de análises e depois uma semana de tendências, né? O que vem por aí no mercado financeiro. Isso aí. E finalizando com algo mais regional, que também é parte do nosso papel. A gente quer funcionar como um hub de conhecimento aqui no Centro-Oeste e ajudando as pessoas a navegarem, né, esse ambiente mais local nosso, né, mais regionalizado. Então, o último episódio a gente vai estar muito focado aí no Mato Grosso do Sul e no Centro-Oeste. Muito bem. Lilian, e para a gente começar aí, já fazendo então essa análise, vamos falar então, é uma retrospectiva ao longo de 2023, né? Como hoje o nosso tema é o cenário mundial, eu começo te perguntando aí,
Se a gente olhar lá atrás, a gente vê que os mercados começaram um pouco pessimistas em 2023, né? A gente tinha os juros muito elevados, tínhamos inflação alta, as empresas jogando para baixo aí a projeção, né, de lucro. Então, estava muito ruim o cenário no início do ano. Então, vamos começar por lá. O que isso impactou lá atrás, até a gente chegar aqui ao final do ano já, né? Perfeito, exatamente, né? Então a gente começa aí falando, né? O ideal aqui a gente quer buscar fazer essa retrospectiva até para entender, né, da onde a gente veio, né, e para onde a gente está indo, né? Então, assim, o ano ele teve notícias ruins. A gente também teve notícias positivas, né? Como a queda da inflação. Mas a gente teve aí, né, vários temas geopolíticos, né, bem complexos também. Né, e como você falou, né, a alta, né, de juros, né, no Brasil e no mundo, impactando todas as economias. Né. Foi um ano duro, foi um ano difícil para os mercados, né, foi difícil, a gente viu aí diversas classes de ativos sendo impactadas, tanto a renda fixa, né, quanto a renda variável, as bolsas, né, ao redor do mundo sendo impactadas. O que é raro de ver, né, essas duas classes de ativos sendo impactadas negativamente ao mesmo tempo. Simultaneamente, né? Exatamente. Mas a gente já está vendo alguma mudança aí, né? Então, como você falou, o ano ele começa em meio a uma série de preocupações, né? Globalmente, os mercados estavam, né, muito preocupados com a inflação extremamente alta ao redor do mundo. Aqui no Brasil, né, a gente vai hoje falar um pouco mais de cenário global, mas aqui no Brasil a gente já tinha dado início, né, ao aumento de juros. E os Estados Unidos e Europa estavam aí um pouco atrás desse movimento, né, mas já num movimento de elevação de taxas de juros, né? E o que a gente fala aqui, né, que existe um preço no mundo que guia todos os demais preços, né, que é exatamente a taxa de juros americana. E esse foi toda a fonte, né, de preocupação, até que ponto a taxa de juros por lá ia subir, impactando aí os preços, né, em todos os mercados. Aliás, João, uma surpresa para o mundo todo essa inflação americana, né? Algo que não é muito comum acontecer por lá. O reflexo disso foi o aumento da taxa de juros básica americana para patamares mais altos nos últimos 22 anos, algo dessa magnitude. Acho que a Lilian pontuou muito bem, né? O juro norte-americano funciona como um centro de gravidade para o mercado financeiro, né? E aí isso impacta todas as outras classes de ativos. E a gente começou o ano com os analistas de mercado com isso em mente, olhando principalmente até onde o Banco Central americano iria puxar essa taxa de juros lá e já pensando em que momento ele voltaria a fazer cortes, né? É um movimento cíclico e o mercado sempre antecipa, né, Lígia? Então, o mercado começou a pensar muito sobre até onde iria, por quanto tempo se estabilizaria e quando começaria o movimento de corte de taxa de juros americano. Vamos começar, então. Eu acho que a gente podia fazer uma análise aqui trimestral, né? Como é que foi aí o cenário no primeiro trimestre, diante desse janeiro temeroso aí? Exatamente, né? Então, a gente falou um pouco aqui dos Estados Unidos, né? Desse começo da elevação das taxas de juros por lá, mas não só por lá, né? A gente também teve elevação de taxas de juros ali, já começando o ano, as taxas de juros na Europa também subindo, né? As preocupações com a inflação eram mundiais, né? Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Ainda reflexo da pandemia, talvez? Exatamente, né? Muito reflexo da pandemia, né? De todos os incentivos, né, que foram colocados na economia, né, ali para segurar uma depressão maior, né? E esse reflexo de tudo que aconteceu lá atrás, né, em relação à inflação, né? Não só a entrada de recursos, né, feita na economia,
mas também a gente teve aquela disrupção das cadeias produtivas ao redor do mundo, né? Com os fechamentos de diversos países e das cadeias logísticas todas, né? Isso impactou negativamente, né, todas as economias do mundo, e a gente abriu o ano ali, o primeiro trimestre, né, vamos falar assim, com Europa também não só sentindo esses efeitos da inflação, mas também passando, né, por um grau elevado de incerteza quanto à guerra entre Rússia e Ucrânia, né, que já vinha acontecendo e que fez ali um aniversário de um ano nesse primeiro trimestre, né? Uhum. Então, uma preocupação além das outras, principalmente no quesito segurança energética, né, de custos da energia, dado que a energia consumida na Europa, né, ela vem muito da Rússia. Então, isso impactou ali também os preços na Europa. E para não deixar de fora, né, eu acho que no começo do ano a gente também tem que falar de China, né? Foi um país aí que teve uma dinâmica bem diferente de Estados Unidos e Europa, mas não menos importante, né? A China, a gente abre o ano com a abertura da economia pós-Covid, né? Enquanto os outros países já tinham se aberto, a China ela veio ali um pouco atrás, né? Bastante atrás, e existe uma expectativa muito grande da retomada da economia da China com essa abertura, né? Dado todo o consumo ali represado, vamos falar assim, durante o período de fechamento pós-Covid. E aí se esperava que a China viesse bombando e não foi o que aconteceu, né? A expectativa de uma atividade acelerada na China era alta. A gente começou o ano com esse tom positivo, né? Inflação alta, alta de juros nos mercados desenvolvidos, guerra na Ucrânia impactando a atividade econômica, né, na Europa, mas, por outro lado, um momento de reabertura chinesa, onde existe uma demanda muito grande por produtos, commodities, e seria bom, inclusive, para mercados emergentes como o Brasil. E essa abertura chinesa veio, mas o ritmo de crescimento talvez não tenha acompanhado as expectativas, né? Isso não foi se refletir ainda no primeiro nem no segundo trimestre, né? Ainda assim, a gente começou a ver alguns dados mistos da economia chinesa, mostrando que teve, sim, reflexo essa abertura econômica na atividade por lá, mas a gente vai chegar mais no segundo semestre e ver que isso não foi tão grande assim quanto a gente esperava. Nesse momento, qual era o impacto para os investidores brasileiros? Como é que estava o cenário para nós aqui, diante de tudo isso? O que aconteceu aqui, né, é que a gente estava, eu acho que o Brasil ele acaba, né, sendo impactado diretamente por esse ânimo global. Por quê, né? Se a gente tem a maior incerteza no cenário global, isso acaba refletindo em maiores níveis de risco, né? Então, principalmente, o investidor estrangeiro, quando você tem uma elevação de nível de risco internacionalmente, normalmente você tem uma fuga de capitais, sim, de países, né, como o Brasil, como economias emergentes, para mercados mais robustos, né, como o mercado americano, o mercado europeu, para economias mais maduras. Então, foi o que a gente viu acontecer ao longo do ano, em determinados momentos, onde todo momento que você tinha um pouco de risco maior no radar, essa fuga acabava impactando negativamente aqui os nossos mercados, com a saída, principalmente, do investidor estrangeiro dos mercados brasileiros. E aí nós tivemos também, nesse período, se eu não estou enganada, por conta da guerra na Ucrânia, nós tivemos o problema com fertilizantes no início, né? Isso também impactou, né? Isso impactou a inflação global, né? Teve uma disrupção na cadeia agro, né? Com fertilizantes, com oferta de produtos, né? A Ucrânia, notadamente, um grande produtor agro também. De fertilizantes. De fertilizantes e das commodities. Né? E isso acabou sendo impactado e o mercado das commodities ficou bastante volátil. Só que foi além do agro, ele foi, inclusive, nas commodities energéticas, né? Porque Rússia, Ucrânia, existe todo um canal de suprimento para a Europa de gás natural e petróleo.
né? Então, isso fez com que, ao longo do segundo trimestre, né, as expectativas de impacto na Europa continuassem muito elevadas, né? De falar, pô, peraí, a atividade econômica aqui não vai ter como ter muita resiliência, porque a gente não sabe o que pode acontecer com o fornecimento de energia, por exemplo. Né? Os mercados emergentes podem ter interrupção do fornecimento de fertilizantes. O que vai acontecer com o preço das commodities? As pessoas vão conseguir produzir? Vai ter oferta? Né? Então, foi um grau de incerteza muito grande. Né? E isso impacta no investidor e se conecta com o que a Lilian acabou de falar, a fuga para mercados mais sólidos. Né? Então, potencializada pela alta de juros americana. Vocês percebem uma reação mais rápida dos mercados a cada ano? Porque a globalização fez isso, né? A gente sempre teve uma reação, mas ela era talvez um pouco mais tardia, chegava. Hoje em dia, como é que está isso? Sim, é mais rápido, né? Acho que o fluxo de informação e a assimetria de informação está menor. Né? As pessoas conseguem acessar informações, conteúdo de qualidade e de profundidade de forma mais rápida. Online, né? Online. Na hora que está acontecendo. Né? E isso acelera o processo de precificação dos ativos, sem dúvida. Vamos partir já para o segundo trimestre? Como estamos? Vamos lá. Eu acho que o que a gente viu, né, a gente tinha essa expectativa de começo de ano, então, né, retomando aí, com um aumento de taxa de juros nos Estados Unidos e uma desaceleração econômica prevista para o primeiro semestre, esperando que aí, né, talvez até o final desse ano, os Estados Unidos já pudessem, né, parar esse aumento de taxa de juros e começar talvez algum corte ainda no final do ano. Isso era uma expectativa de começo do ano, onde se esperava que a economia americana fosse impactada negativamente, né, com esse aumento de taxa de juros, e a gente visse por lá uma desaceleração. Enquanto na China, a gente via uma China com essa abertura, né, e um cenário de que a China ela pudesse segurar um pouco dessa desaceleração econômica com essa aceleração da economia da China. Uma coisa balancearia a outra, né? Então, por falar, e como a gente acabou de falar, os preços de commodities, eles permaneceriam em patamares elevados ao longo do ano, dada essa demanda maior chinesa. O que a gente viu no primeiro semestre foi um pouco do oposto disso, né? Então, a atividade da China, ela deixou a desejar, né? Essa abertura, ela não foi tão forte, tão pujante quanto se esperava, né? Principalmente do ponto de vista de consumo, de confiança, né? E de alguns setores por lá, principalmente, né, o setor de construção civil, que foi, né, severamente impactado durante a pandemia. E do lado dos Estados Unidos, o oposto, né? O que se esperava de impacto, né, que a elevação das taxas de juros trouxesse uma desaceleração para a economia, o que a gente começa a ver já no final, né, do segundo trimestre, ao contrário, é uma economia extremamente resiliente, né, extremamente forte, um nível de emprego, né, os níveis de desemprego nas mínimas históricas. Então, é correto a gente falar que nós tivemos um primeiro trimestre de recessão e depois o inverso disso? Mais ou menos assim, ou ainda não chega nesse patamar? Não, eu acho que não chega, porque, como a Lilian estava comentando, né, a economia americana se mostrou muito resiliente, né, ao longo do primeiro semestre. Houveram momentos de volatilidade, né, eu acho que todo mundo vai lembrar aqui do sistema bancário americano aí no começo do ano, que tiveram alguns bancos aí que acabaram quebrando, tendo que ser socorridos pelo governo, né? Isso tudo foi, de novo, reflexo daquela taxa de juros americana, né? A taxa de juros americana subiu num ritmo acelerado para um patamar que não se via há muito tempo. E o que aconteceu ao longo do final do primeiro trimestre, começo do segundo, foi que essa resiliência da economia americana fez com que os investidores acreditassem que essa taxa de juros ficaria alta por mais tempo. E isso impactou diretamente na solidez de alguns bancos por lá, né? Isso mexe muito com o sistema financeiro e causou um impacto. Foi rápido. O governo agiu de forma assertiva e rápida. Os bancos foram socorridos ou foram adquiridos por outras instituições e esse risco se dissipou rápido. Mas a expectativa de juros altos por mais tempo
ficou, né? Muito por essa resiliência do mercado americano. Já do lado chinês, a gente viu dados mistos, né? Era aquele começo do ano de reabertura, vai acelerar, vai ter demanda, o governo vai estimular. Vieram alguns dados mistos que, por um lado, corroboraram essa história, mas por outro falaram, peraí, tem alguma coisa aqui que não está ainda funcionando. Será que essa demanda chinesa vai ser tão resiliente assim? Né? E no primeiro semestre a gente ficou nesse debate. Né? E a economia chinesa passou a trazer notícias aí um pouco mais negativas, não com essa reabertura não impactando de forma tão forte como se esperava. Exatamente. Então, assim, resumindo, né, a gente teve no primeiro semestre, né, uma atividade extremamente resiliente, né, uma inflação extremamente teimosa também, né, mas no final do primeiro semestre a gente já começa a ver que a maré começa a mudar. E o porquê disso? Voltando sempre, né, por conta da taxa de juros americana, que ela chega ali em patamares extremamente elevados no final de junho, né? E até no final de junho acredita-se assim que talvez o Fed possa parar de seguir com esse aumento de juros, né? Então a gente vê ali em junho, na última reunião de maio, o Fed elevando as taxas de juros, ele dá uma pausa no final do primeiro semestre, né? Ali no segundo trimestre. Em junho ele dá uma pausa nas elevações da taxa de juros por lá. Então, a gente começa a vislumbrar, talvez, uma mudança, né? Que a maré realmente está mudando. Acho que é legal conectar esse ponto, né? Nós estamos agora aqui no meio do ano, né? Então, a gente no final já. Não, a gente está no meio do ano. Na análise. Tá. É que você falou conectar, eu falei, nossa, já vai conectar aqui com o tempo atual. Não, a análise aqui, né? A gente está no meio do ano com a pausa. Super interessante isso, tá? O Banco Central Americano fez uma pausa para analisar mais dados vindo do mercado sobre inflação e atividade econômica e ganhar um pouco de tempo para subir ou não os juros, né? Dado o nível que estava muito alto, algo super diferente para o mercado americano. Fora da curva, ele decidiu parar. E é legal fazer uma conexão com a América Latina. A América Latina estava num ciclo de alta de juros mais adiantado. A gente já estava começando a ver aqui o impacto na inflação, né? A gente já vendo a inflação voltando de forma mais acelerada do que a gente estava vendo no mercado americano ou até no mercado europeu. E aqui, por que isso? Por que o nosso mercado reage assim, João? Porque a gente começou antes o ciclo de alta. A gente começou praticamente um ano antes o ciclo de alta de juros por aqui. A gente não, né? A América Latina como um todo. Sim. E aí a Argentina também tem impacto nisso, né? A Argentina, Chile, Peru, todo mundo, México, né? A gente começou antes o ciclo de aperto monetário, né? Por quê? Porque a gente tem que fazer ele de forma mais agressiva. Nós estamos falando de uma taxa americana lá de 5,5%. A gente chegou a 13,75% aqui, né? Isso foi ao longo de um período mais longo para chegar, impactou, a inflação começou a ceder. Então, enquanto a gente estava vendo o mercado americano pensar sobre o fim da alta, os mercados latino-americanos já estavam pensando no começo da queda. Isso é super importante, porque queda de juros fomenta a economia, reflete nos ativos, né, principalmente os ativos de risco, de forma positiva, né? Então, percebe a mudança no tom? Né? Meio do ano a gente já num ciclo mais maduro de aperto monetário. Exatamente. Inclusive, né, a gente começa o meio do ano, ali em julho, né, apesar dessa pausa que o Fed deu, aguardando, né, mais dados, principalmente, né, o Banco Central americano, ele depende muito, e assim como aqui, né, dos dados que vão saindo para analisar, né, o ritmo, né, seja da alta, seja de uma pausa, ou seja de cortes. Ele ali no meio do ano, após essa pausa, ele volta a subir os juros, né, mais uma vez em julho. Então a gente começa o segundo semestre, né, o terceiro trimestre aí do ano, com mais uma alta de juros pelo lado dos Estados Unidos, dado que a inflação lá ainda mostra essa certa teimosia. E aqui no Brasil, a gente vê, na verdade, o primeiro país a iniciar esses cortes que o João falou, né, a América Latina, né, em outro momento. O primeiro país foi o Chile, ali exatamente no final de julho,
no finalzinho de julho, ele é o primeiro país a cortar os juros. E, na sequência, logo ali, alguns dias depois, né, no dia 2 de agosto, o Banco Central Brasileiro já inicia os cortes por aqui. Né? Então, de forma tímida, mas começa, né? Exatamente, dado que, apesar da gente ter aqui uma inflação cedendo, né, o que impede muito a gente de cortar mais, além das nossas questões locais e das preocupações aqui, que a gente vai entrar, né, no nosso próximo painel sobre o Brasil, mas o que também impacta muito é a questão da taxa de juros americana. Sim. Então, a gente não consegue derrubar a taxa de juros local se os Estados Unidos continuam subindo a taxa por lá. Pode ter esse descasamento que ocorreu, né? O juros americano ainda subindo e a gente começando a cortar, mas ele é um impeditivo para a gente, dado que esse diferencial que a gente chama no mercado, né? O diferencial entre Brasil e Estados Unidos de juros, ele não pode ter um nível muito grande, porque senão, se você tiver uma taxa de juros muito baixa por aqui e uma taxa de juros muito alta por lá, todo aquilo que a gente falou no começo, né, do programa... É a fuga, né? A fuga de capitais do país, né, para outras regiões. Eu vou pedir licença para vocês, para a gente fazer uma pausa para o nosso intervalo rapidinho, e a gente volta já com o segundo bloco aí desse primeiro episódio da série Análises e Perspectivas 2023-2024 sobre o mercado financeiro, uma parceria da CBN Campo Grande com a Rio Negro Investimentos. Nós voltamos já. CBN Campo Grande e Rio Negro Investimentos apresentam Análises e Perspectivas 2023-2024. Você já reparou nas mudanças que vem acontecendo na região norte de Campo Grande? A Santa Inês Empreendimentos vem desenvolvendo um grande projeto para esta região. Já construímos e entregamos o condomínio Reserva Santa Inês e as obras do loteamento Világio Santa Inês estão a todo vapor. Muita coisa boa ainda está por vir. Para não perder nenhuma oportunidade, conecte-se com a gente nas redes sociais, @Santa Inês Empreendimentos. Alegria é poder ensinar, no sorriso o prazer de aprender. Quero impulsos pra poder voar, ser feliz, me preparar para vencer. Status, encontrei o meu lugar. Venha conhecer o status, seu futuro vai mudar. Status. Acesse já matriculastatus.com.br. O melhor ensino está aqui. Colégio Status. Sistema OCBMS apresenta palestra imperdível com Mário Sérgio Cortella. A sorte segue a coragem. Dia 11 de dezembro, às 19 horas, no Ondara Palace, com abertura especial da Orquestra Projeto Som e Vida. Adquira os ingressos antecipadamente na sede do Sistema OCBMS, na Avenida Ceará 2245, em troca de 3 quilos de alimentos não perecíveis, exceto sal, e um brinquedo novo. Participe e contribua para o Natal da Cooperação. Viva mais experiências e faça novos negócios na Rural Tour, a maior feira de turismo rural do Brasil. A 19ª edição está imperdível. São mais de 140 expositores, atrações culturais, palestras e muito mais. Não perca! O evento acontece do dia 12 a 14 de dezembro, na Feira Central de Campo Grande. Faça sua inscrição gratuita. Acesse ruraltour.ms.sebrae.com.br. Realização Sebrae MS. Professora, posso ir ao banheiro? Claro, Lucas, ainda mais agora que a escola está saneada. O programa Escolas Saneadas está melhorando a saúde dos alunos e vai chegar a 116 escolas, rumo a 100% com água e esgotos tratados. Sem falar que cada real investido em saneamento corresponde à economia de R$4 na área da saúde. Programa Escolas Saneadas. Cuidar da saúde do pequeno cidadão é nosso orgulho. Águas Guariroba. Nossa água, nosso orgulho.
Quanto mais aprendemos, melhor cuidamos. Nossa experiência cuidando de milhões de vidas brasileiras nos faz conhecer a saúde da nossa gente como ninguém. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica. Ligue 67 3304 7611 e consulte nossos planos. ANS 368253, RT Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão, CRMCE 4953. ANS 359017, RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque, CRM 4017. CBN Campo Grande. Dez horas e 44 minutos. CBN Campo Grande e Rio Negro Investimentos apresentam Análises e Perspectivas 2023-2024. Nós estamos aqui no primeiro episódio da série Análise e Perspectivas 2023-2024 sobre o mercado financeiro, uma parceria com a Rio Negro Investimentos. Eu estou recebendo aqui no estúdio hoje os analistas, os especialistas em mercado financeiro, João Soares e Lilian Linhares, da Rio Negro. Continuando aqui, para a gente resumir, nós falamos do primeiro e segundo trimestre aí de 2023, resumindo esse primeiro semestre, né, a partir de uma análise aí das nossas commodities e a influência delas. A gente terminou o primeiro semestre num momento onde as commodities estavam passando por um pouco de resiliência com relação a preços, né, e a influência disso veio da guerra Ucrânia e Rússia, né, para as commodities agrícolas, a OPEP entrando no mercado, fazendo corte na produção, então mantendo o preço das commodities energéticas um pouco mais elevado também, e uma expectativa ainda da China ter uma aceleração econômica ao longo do ano, agora um pouco mais... A China que demorou para abrir da Covid, né? Sim. Demorou muito, né? Demorou para abrir, a gente começou o ano com essa abertura da economia chinesa, esperando que isso se refletisse de forma bastante acentuada na demanda por produtos globais e na atividade econômica global. Isso veio se desenrolando ao longo do primeiro semestre e não aconteceu, né? Então a gente começa o segundo semestre com as commodities impactadas também por isso, porque os analistas, né, acreditavam que a demanda chinesa ainda poderia chegar, e agora um pouco mais baseada por estímulos econômicos do governo, né? E aí a gente começa esse segundo semestre num ciclo mais maduro do aperto monetário global, sendo mercados emergentes como o Brasil e outros aqui na América Latina já em momentos de início de corte de juros, e o mercado americano já debatendo muito o final do ciclo de alta, né? Então, uma fase mais madura desse aperto monetário. E as commodities, né, mostrando um pouco de resiliência de preço. E o que a gente viu, né, essa mudança dos humores e das expectativas, seja quanto à China, Estados Unidos, Europa, né, e essas incertezas ainda, né, porque a guerra ainda, né, em andamento, né, na Rússia e outras coisas acontecendo ao redor do mundo, isso impactou os mercados aí com uma grande volatilidade. Então, o que a gente vê tanto nos preços das commodities é uma grande volatilidade, né? A gente começa o segundo semestre com preços de commodities em patamares elevados, mas a gente tem aí movimentos de altas e baixas no meio do caminho, né? Então, esse ano, acho que uma das coisas que ele se caracterizou por muita volatilidade, né? E quando a gente fala de volatilidade, a gente está falando de risco. E isso que dificulta aí as decisões de investimento. E eu ia até perguntar para vocês, num momento como esse, o cliente aí da Rio Negro, né? Como é que vocês mostram esse cenário para ele e ajudam aí a reduzir os riscos? Esse é um ótimo ponto, assim, né? O cliente na Rio Negro, a gente costuma dizer que ele
ele não se surpreende com a performance da carteira de investimentos dele, né? Porque está sempre muito alinhado o que pode acontecer com a carteira de investimentos dele. Seja para o lado positivo, seja para o lado negativo, né? Ele pode, às vezes, achar ruim, né? Não está muito satisfeito, mas isso está dentro da característica da carteira que foi montada, caso aconteça. Né? O que a gente alinha com os clientes é que o investimento é de longo prazo, né? E ele tem o seu ciclo. Ele tem o seu ciclo, né? E é importante a gente ter a resiliência por navegar ao longo desses ciclos, né? Então, assim, foi de fato um ano que a gente teve bastante conversas duras com os clientes, porque os clientes montaram carteiras de longo prazo, essas carteiras apresentam um pouco de volatilidade, e foi um ano difícil, foi um ano de bastante volatilidade. A gente termina o ano num tom muito mais positivo, mas ao longo do ano a gente teve sim essa dinâmica, né? A volatilidade impactou mercados, inclusive de renda fixa, que são de volatilidade um pouco mais branda, né? A gente começa o segundo semestre com isso, né? Vendo as expectativas de alta de taxa de juros, tanto aqui como nos Estados Unidos, se elevando. A gente vendo, né, a curva de juros aqui no Brasil em patamares muito altos, inclusive o que a gente chama de vértices, né, que são vencimentos longos, 2028, 2032, né, essas taxas precificando quase que uma manutenção da Selic em patamares de 13 a 13,75 a de eterno. Né? Então isso mostra muito um tom de incerteza do investidor. De retração mesmo. De retração. Né? Exatamente. A gente vê aí, né, no segundo semestre uma nova onda de aversão a risco. Ela toma conta dos mercados, né? A gente vai ver ali durante setembro e outubro foram meses extremamente críticos para os mercados aqui e lá fora, principalmente, né, em relação ao que o João acabou de falar, a essa expectativa de taxas de juros mais longas por mais tempo. Dado que ali nos Estados Unidos, no começo do segundo semestre, a gente não tinha ali ainda dados consistentes de queda da inflação. Então, a taxa de juros ela chegou ali num pico, né, em julho, em torno de 5,5% nos Estados Unidos, e aí se questiona por quanto tempo ela vai ficar alta, né? E que os cortes eles não estão ainda tão à vista, né? Então você já não vê uma reversão. E como os mercados eles trabalham muito, né, com a expectativa, essa expectativa de uma manutenção por mais tempo da taxa de juros mais alta, né, tem esse impacto nos mercados, nas bolsas, no mercado de renda fixa, como o João falou, de uma maneira que a gente não via fazia muito tempo, né? Basicamente, né, a gente tem ali várias fontes, né, essas fontes de questionamentos, e aí, somado a isso, a gente entra ali no início de outubro, né, com um evento não esperado, que foi no dia 7 de outubro, a gente tem o ataque do Hamas, né, na faixa de Gaza, em Israel. Então, além das preocupações com questões econômicas, né, a gente começa a ter preocupações do ponto de vista geopolítico, né? E por que isso impacta negativamente os mercados, dado que é uma região relativamente pequena, né? Apesar, a gente não pode tirar aqui, né, o peso ali daquela tragédia, né, local, a questão humana, sim, mas do ponto de vista de mercados, né, o que é a preocupação ali? Começa-se uma preocupação de uma instabilidade, né, no Oriente Médio, e isso impactaria, poderia, né, impactar negativamente o fornecimento, né, de petróleo para o mundo, dado que alguns players ali envolvidos, né, são grandes fornecedores de petróleo, e isso impactando preços, né, das commodities energéticas no mundo, que, como a gente já falou, já vinham ali um tanto voláteis, né, impactando negativamente a inflação, mais uma vez, né? Eu vou perguntar uma situação para vocês que é assim, do ponto de vista jornalístico, não do mercado financeiro, voltou-se o olhar muito para a faixa de Gaza, esqueceu-se da Ucrânia um pouco e da Rússia, do ponto de vista jornalístico. E no mercado financeiro? Eu acho que
acumula com o outro, né? Porque os riscos são parecidos para o mercado financeiro, que é esse do fornecimento de petróleo, né? Então, o impacto direto na energia. É a região, Oriente Médio, é isso que traz para o investidor. Então, para as duas situações, impactou da mesma forma para o mercado financeiro. É porque a gente sabe muito da especulação também que se faz, né? E aí se tem isso, quando você está bombando uma notícia de um lado e deixa um pouco mais a outra, eu achei que tivesse algum impacto diferente também. A gente fala um pouco, né, que os mercados, na verdade, é algo da natureza humana, né? A gente foca ali, a gente tem alguns pontos de foco, né? E quando as coisas já são um pouco mais dadas, né, vamos falar assim, o mais do mesmo, por exemplo, como a própria guerra da Rússia e Ucrânia, apesar do andamento da guerra, você não tem... estabilizasse nessa Exatamente, situação, você tem né? uma estabilização, que é o que a gente vai ver que aconteceu também com a questão de Israel, né? Apesar de que algo extremamente recente, né? A gente vê que esse cenário, ele começa a não se concretizar, essa instabilidade maior em relação a preços de petróleo ali, né? Ele se estabiliza. Então, essas preocupações, elas naturalmente vão se dissipando, né? E aproveitando, né, esse gancho da dissipação, o que acontece nesse momento, né? A gente fala que em outubro a gente tem ali uma elevação de risco, seja do ponto de vista econômico e geopolítico, mas a gente começa a entrar já em novembro com essas preocupações um pouco se dissipando. Porque, do ponto de vista econômico, a gente começa a ter dados positivos em relação à inflação, né? A gente já tinha ali alguns dados muito tímidos no começo do segundo semestre, mas esses dados eles começam, um após o outro, se concretizar. Seja dados do mercado de trabalho americano, começa a arrefecer, a economia americana também começa a desacelerar um tanto. Então, começa a se ver que talvez realmente esse patamar elevado de juros já está impactando e fazendo efeito na economia real, que era isso que era necessário para o Fed, para o Banco Central americano, parar, né? Retroceder a partir de agora, né? E aí, a partir de agora, né, a ideia, a gente fica na expectativa de quando que a gente vai começar a ver cortes, como a gente está vendo por aqui já, né? Mas quando lá fora, seja nos Estados Unidos, né, e na Europa, a Europa, nesse caso, a gente, né, já num processo de desaceleração um pouco maior que os Estados Unidos, né, mas quando que a gente começa a ver a reversão desse ciclo de política monetária, né? E aí a gente chega em novembro, já agora início de dezembro, né, já caminhando aí para um cenário mais equilibrado, seria isso? A gente está terminando o ano num tom muito mais positivo, né? Se a gente escuta toda a narrativa ao longo do ano, a gente está chegando no final do ano com o Brasil já no meio do processo de corte de juros, os mercados desenvolvidos, né, Estados Unidos e Europa, com um diálogo muito mais presente sobre o processo de corte de juros, dentro de um contexto onde a inflação mostrou sinais benignos. A atividade econômica e de emprego nos Estados Unidos mostrou arrefecimento. Então, abre-se, de fato, espaço para corte na taxa de juros. E isso serve de estímulo para a economia. É por isso que a gente está vendo a Bolsa sendo negociada aí próximo das máximas históricas. Nossa! Pontos estourando já, Exato, né? O que não se via há tempos aí. O câmbio negociando aí a 4,90, às vezes abaixo de 4,90. Né? Então, o tom está muito bom. A curva de juros, né, passou por um processo de fechamento. Né? O que quer dizer isso? Né? O mercado precifica quanto que vai estar a Selic lá na frente. E o mercado hoje, comparado com outubro, fala que vai estar num patamar muito mais baixo. Né? E isso é muito bom para a economia. Então, a gente termina o ano num tom muito mais positivo. A gente tem muito mais conforto com esse cenário de outubro para cá. E eu acho que a gente tem uma história muito sólida realmente de desinflação. Principalmente, a gente tem
os dados, eles estão muito melhores. O Brasil fez escola nisso, né? Exatamente, a gente tem dados muito melhores. Então, assim, a gente olhando, resumindo, né, acho que aqui, essa expectativa de taxa de juros, hoje a gente tem um núcleo de inflação, que é o dado que os governos gostam de olhar, de 6 meses para cá, nos Estados Unidos, rodando aí em torno de 2,5%, né, querendo alcançar aí 2%. Então, a gente já está numa trajetória muito mais positiva. E fechando o ano, como é que está o mercado financeiro asiático nesse cenário, então? A China ainda não trouxe aquela velocidade que a gente esperava, né? O governo chinês trouxe alguns estímulos ao longo do semestre, mas não tiveram os impactos que se esperavam, né? Então, os preços das commodities se mantiveram em patamar elevado, mas por outro motivo, né? Então, para o ano que vem, ainda assim existe a expectativa da China contribuir com a atividade econômica, dado que a gente não viu aquela volta para um crescimento e uma atividade tão parruda como historicamente acontece por lá, mas não veio, né? Não veio ainda, então ainda é uma expectativa para o próximo ano. Nós estamos aqui encerrando essa nossa primeira análise do mercado financeiro ao longo de 2023, com essa perspectiva global hoje, faltando aí menos de um minuto para a gente encerrar. Eu agradeço muito a participação hoje de vocês. Eu acho que quem nos ouviu aí conseguiu ter essa noção da dinâmica desse mercado, né? É isso aí, eu acho que a gente está muito feliz em ter montado essa série, em parceria com a CBN, trazer conteúdo de qualidade, de profundidade. Estamos animados para os próximos, né? Já querendo fazer as conexões aqui para a gente falar um pouco mais de Brasil. Amanhã nosso assunto será o mercado brasileiro, né? Impacto aí político, fiscal, tributário. Temos aí, né? Amanhã vai ser quente aqui. Toda essa dinâmica de juros aqui, né? Câmbio, bolsa, só que com um olhar muito mais voltado para Brasil, para político, para fiscal, né? Então, acho que essa é a ideia. Muito bem. Eu falei amanhã, gente, mas é quinta, né? É que a gente está aqui já no próximo, e sempre o próximo é amanhã, mas é quinta-feira, às 10h15 da manhã, estaremos de volta aqui com o segundo episódio da nossa série na questão análises. Obrigada, viu? Muito obrigada. Bom dia, boa semana. Eu que agradeço, bom dia e até quinta-feira. Uma ótima semana a todos. CBN Campo Grande e Rio Negro Investimentos apresentam Análises e Perspectivas 2023-2024. CBN Campo Grande. Oferecimento: Construtora Saraiva de Resende. Conheça o Edifício Gibran, o empreendimento mais que completo. Vem pro Açaí, economia, variedade e boas festas com muita prosperidade. E vem junto, somos a Cressol, uma instituição financeira cooperativa. CBN